Bom dia, que alegria poder chegar até na tua casa nessa manhã de domingo para a gente conversar sobre a palavra de Deus. Nós estamos num novo formato, nós temos apenas a pregação da palavra essa que quer chegar ao teu coração e trazer orientação, inspiração, bênção sobre a tua vida. Nós começamos nesta manhã uma nova série de pregações. O mês de maio é o mês conhecido como o mês das mães. E por isso nós queremos aproveitar também essa oportunidade que temos de podermos conversar sobre família, sobre matrimônio, sobre relacionamentos, aproveitar para conversar sobre esse tema que é tão importante, tão necessário, tão fundamental, porque afinal de contas, cada um de nós tem uma família. Cada um de nós, não existe ser humano que não proceda de uma família. Ele pode até não conviver com a sua família, ele pode até não estar próximo da sua família, ele pode até ter tido relacionamentos de família que foram rompidos, mas cada um de nós tem uma família. Se ela é uma família funcional ou assim chamada disfuncional, é uma outra questão, é uma outra situação, mas cada um de nós certamente tem uma família, porque nascemos como filhos, porque nós somos pais, porque somos sobrinhos, porque somos tios e assim por diante. Somos avós e assim por diante. Cada um de nós tem uma família. E por isso queremos, nesse mês de maio, conversar sobre família. Queremos ter quatro momentos de conversarmos sobre esse tema. Os tempos que vivemos, tempos de pandemia, tempos de isolamento social ou de distanciamento social, estão sendo tempos em que a gente começa a perceber algumas coisas sobre a nossa vida em família. Por exemplo, há um tempo atrás, aí quando a pandemia começou e a gente não sabia ao certo como seria conviver com a pandemia, nós acabamos muitas vezes não visitando nossos pais, mas não nossos avós. E isso gerou uma separação de familiares que moram muitas vezes muito próximos, e isso foi algo muito difícil. Por isso, esse tempo que vivemos tem sido um tempo de a gente valorizar a família, de a gente perceber o quanto a família é importante e, ao mesmo tempo, quanto a nossa família pode ser um lugar feliz ou um lugar de tristeza, um lugar complicado de se viver, de se estar. Por isso, precisamos conversar sobre esse tema. E o título desta série de mensagens que tu viste projetado antes é Para a Festa Não Terminar Mal. Para a Festa Não Terminar Mal. E nós queremos então conversar sobre essa temática a partir de uma história de casamento que nós temos na Bíblia Sagrada, no texto sagrado. Uma história de casamento, uma festa de casamento que por muito pouco não terminou mal. Para quem conhece a Escritura Sagrada, o texto sagrado, certamente já percebeu que eu estou falando das bodas de Caná da Galileia. Uma festa de casamento onde Jesus estava presente com os seus discípulos, com os seus amigos, com a sua família, inclusive. E esse texto nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 2, os versículos 1 a 11, que nos dizem assim, e que estarão projetados aqui ao lado. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele vos mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usados pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros de água. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram,
E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Essa é a história das bodas de Caná da Galileia. Uma festa de casamento, um relato de uma festa de casamento onde Jesus, sua mãe Maria e os seus discípulos estavam. Precisamos entender que esse texto nos fala de uma festa que poderia ter terminado num fiasco, poderia ter terminado muito mal. Por quê? Porque no tempo de Jesus, deixar faltar a comida ou a bebida numa festa era algo que certamente ficaria marcado na memória do lugarejo pelas próximas gerações. Todo mundo comentaria: olha, o casamento do fulano foi uma vergonheira, foi um fiasco, porque faltou vinho, faltou cordeiro, faltou comida, faltou, enfim, aquilo que é oferecido aos convidados. Nós também, quando fazemos uma festa, quando fazemos uma comemoração, nós também temos sempre receio de que falte algo. E nós, minha esposa e eu, nós já organizamos o aniversário dos nossos filhos e vem sempre a preocupação. Será que não precisa algo mais? Será que não precisa um pouquinho mais? Porque se faltar é vergonhoso. E cá entre nós, sempre sobra, sempre sobra, sempre sobra. Mas aqui, o primeiro milagre de Jesus, não por acaso, é o salvamento de um casamento. Acabar o vinho, assim, no meio da festa, era algo extremamente vergonhoso para aqueles dias. Só que tem um detalhe: as festas não duravam apenas uma noite, como é hoje. As festas duravam de 3 a 5 dias, dependendo da condição financeira da família, até mesmo uma semana de festa. Era o tempo que durava uma festa de casamento. Era todo um ritual muito interessante, aliás, um ritual muito interessante, desde a saída do noivo em busca da noiva, o momento do casamento, o ato do casamento, a noite de núpcias, tudo isso fazia parte daquele momento celebrativo daquelas duas famílias. E faltar alguma coisa ali no meio era algo extremamente vergonhoso. Nessa manhã eu quero conversar contigo e quero ter como ênfase dessa história toda o vinho. O vinho que havia acabado, ou o vinho que estava por acabar. O vinho estava por acabar e Maria, mãe de Jesus, chega para Jesus e diz: eles não têm mais vinho. Queridos, o que significa que o vinho estava acabando? O vinho, quando tomado na medida adequada, na medida certa, ele é sinal de alegria. O vinho, quando tomado na medida adequada, ele é sinal de alegria. Ele é sinal de felicidade, ele é sinal de prazer. Quando tomado na medida adequada, isso também tem que ser dito, né? Quando a gente toma além da conta, quando a gente se embriaga, o vinho não é mais motivo de alegria, mas ele muitas vezes é motivo de dor e sofrimento. A gente vê isso na história de muitas famílias, quando alguém, né, dos cônjuges ou dos filhos talvez, abusa, faz uso abusivo da bebida alcoólica. Mas o vinho aqui, tomado na medida adequada, ele se torna um símbolo de felicidade. E cá entre nós, tu já deve ter conhecido alguém, já deve ter visto alguém que, muito sério, que quando toma um cálice de vinho se transforma. Tu já viu, né? Eu já vi também. E a gente vê as pessoas rindo à toa e as pessoas conversando, desinibidas, faceiras, alegres.
Vinho é sinônimo quando tomado da maneira adequada. Eu volto a frisar isso para não ser mal entendido. Quando tomado da maneira adequada, ele é sinônimo de felicidade. E nessa festa de casamento, neste casamento, estava acabando a felicidade. Queridos, em muitos casamentos, também hoje, a felicidade acabou ou está acabando. Em muitos relacionamentos, em muitas famílias, a alegria está acabando. Muitas vezes nós encontramos pessoas que não têm prazer em voltar para casa, não têm alegria em voltar para casa, não sentem satisfação em poder bater o ponto lá na empresa, poder assinar o livro ponto, enfim, poder deixar a sua atividade profissional para voltar para casa, porque sabem que estão entrando para dentro de um ambiente onde a alegria acabou, onde a alegria morreu. Muitos relacionamentos hoje, talvez o teu seja assim, ou dos teus amigos, ou dos teus pais, são relacionamentos onde a alegria acabou. Só que tem um detalhe, ninguém casa e ninguém inicia um relacionamento conjugal desejando ser infeliz, desejando viver momentos de tristeza. A gente casa desejando momentos de felicidade, a gente casa muitas vezes até imaginando que a vida vai ser um mar de rosas. A gente deseja a felicidade, a gente almeja a felicidade. Por isso, o momento de um casamento é um momento de alegria, é um momento de prazer, é um momento de emoção, é um momento bom. É um momento de sorrisos, de fotos, de flores, de homenagens. A gente inicia a vida, a gente inicia o relacionamento desejando ser feliz. Mas o que leva um casamento que começa bonito, que parece um conto de fadas, planejado com muita antecedência, que custa uma fortuna? Por que muitas vezes histórias que começam tão belas, tão bonitas, tão cheias de significado, tão emocionantes, tão alegres, tão cheias de sorrisos, por que histórias assim muitas vezes terminam em lágrimas, em sofrimento e não poucas vezes ódio, disputas judiciais, trocas de farpas e talvez uma inimizade por toda a vida? O que leva a acabar com a alegria no casamento? O que leva a acabar a alegria no relacionamento? Por que aquilo que é a razão da gente buscar um relacionamento, que é ser feliz, que é encontrar o prazer na vida, por que isso acaba muitas vezes se tornando num tormento, se tornando em sofrimento, se tornando em choro? Por que acaba a alegria no casamento, na família? Queridos, quando eu falar aqui casamento, eu estou me referindo não ao casamento do ato da união de um homem e de uma mulher, mas eu estou me referindo à família que eles formam. Um homem e uma mulher, mesmo que não tenha filhos, eles formam uma família. Então, quando eu falar aqui casamento ou falar família, eu estou falando da mesma coisa, tá ok? Só para isso ficar combinado entre a gente. Para que não se entenda que eu esteja falando de duas coisas. Eu estou falando da mesma coisa. Voltando à pergunta, por que acaba a alegria no casamento? E por que muitas vezes essa alegria que acaba transforma uma festa bonita, transforma um relacionamento bonito, transforma um casamento dos sonhos em algo muito dolorido, frustrante, algo muito decepcionante? A festa em Caná da Galileia estava condenada a um fiasco, estava condenada a um fracasso, estava condenada a terminar mal, porque estava acabando o vinho, e o vinho simboliza a alegria. Refletindo sobre isso, meu querido, minha querida, eu penso que existem algumas coisas que levam, algumas causas que levam ao fim
da alegria no casamento, na família, no relacionamento? Eu penso que existem algumas causas. E eu quero abordar contigo nesta manhã algumas dessas causas. Eu penso que uma das causas do fim da alegria no casamento é quando o casal coloca os pés na realidade e percebe que o casamento é muito mais o compromisso diário, reassumido e reafirmado, do que a paixão. Quando eu vejo adolescentes que começam um relacionamento, ou pessoas muito jovens que começam um relacionamento de namoro, é muito bonito da gente ver isso. Porque eu também já passei por isso. É muito bonito a gente ver a paixão, o romance, a delicadeza, o amor, né? Os nomes que se utilizam, meu bem, meu amorzinho, minha querida e tal, e vai, e a coisa evolui, se transforma num namoro duradouro, aí de repente o noivado, e de repente esse casal está diante do altar pedindo a bênção de Deus para o seu relacionamento, com a firme convicção de que toda aquela paixão vai ser assim por toda a vida. E queridos, não leva muito tempo para esse casal descobrir que essa paixão acaba. Ela acaba quando a gente começa a perceber que, além da paixão, existe ali alguém do meu lado, na minha esposa, no meu marido, alguém que tem seus defeitos. A paixão não me faz enxergar os defeitos como algo tão grave, mas a rotina faz eu perceber que algumas coisas se tornam um exercício de paciência. Colocar os pés na realidade, para muitas pessoas, pode ser o motivo do fim da felicidade. Mas onde está aquele príncipe com quem eu casei? Onde está aquela princesa com quem eu casei? Queridos, botar os pés na realidade nos faz perceber que casamento é muito mais um compromisso reafirmado de amor, de companheirismo, de cumplicidade, e isso reafirmado a cada novo dia, do que a paixão. Por isso, quando muitos casais que não amadureceram, que não entenderam que casamento é compromisso, é relacionamento, é paciência, é suportar, é tolerar, é conversar, é dialogar, é ceder, é perdoar. Quando eles não entendem que tudo isso permeia um relacionamento, mas eles ainda acham que é aquela paixão que sustenta, que mantém, quando eles caírem na realidade, quando a realidade entrar para dentro da casa deles, para dentro da vida deles, a felicidade acabou. Mas pastor, isso é meio pessimista? Não, não é pessimista, é bem realista. Mas quando eu falo que casamento é um relacionamento de uma vida inteira, é uma escolha de uma vida inteira, eu falo de algo que é o plano de Deus para nós. É uma escolha diária por amar. Assim como a Bíblia nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, nós também precisamos a cada manhã acordar, olhar para o lado e perceber que aquela pessoa com quem a gente um dia casou continua a mesma, com defeitos, com qualidades, com capacidades extraordinárias, mas ela é um ser humano, como eu, que também tem defeitos, qualidades, com capacidades extraordinárias. E eu preciso me lembrar de que a paixão pode ter nos aproximado, mas é o amor que nos sustenta. E o amor não é apenas romance. Faz parte o romance faz parte do amor. O amor ele tem um quê de romance. Ele tem um quê de cuidar do nosso cônjuge, cuidar da esposa, do marido, de conquistar sempre de novo essa pessoa para a gente. Mas amor é compromisso. E esse compromisso ele é firmado diante de Deus. E quem casou, quem foi abençoado na sua relação por mim, ao longo desse tempo de ministério, sabe que uma das coisas que eu digo é que é para sempre. É para sempre, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na fartura, na escassez, onde quer que seja.
qual for o momento, é essa pessoa que eu escolhi para mim. Então, uma das causas que acaba com a felicidade, com a alegria, com um bom vinho no relacionamento, é quando a gente simplesmente cai, ou a rotina entra, ou a realidade entra para dentro da casa da gente. Uma outra causa que, na minha opinião, faz com que a alegria vá embora da casa da gente, que a alegria muitas vezes parece que desaparece de dentro de casa, da nossa família, é quando a gente tem problemas do passado que não foram resolvidos. Muitas pessoas entram para dentro de um relacionamento, entram para dentro de um casamento, entram para dentro de uma nova família, querendo fugir dos problemas da família anterior, dos seus progenitores, dos seus irmãos, dos seus relacionamentos distorcidos, das encrencas que tem lá atrás com o pai e a mãe, das encrencas que tem entre os irmãos. Muitos utilizam um casamento, um relacionamento com uma pessoa, querendo formar um novo relacionamento, porque querem fugir da realidade em que estão. O detalhe é que logo, ali na frente, depois de entrarem nesse relacionamento, tentando fugir dos problemas do passado, vão descobrir que os problemas estão andando de mãos dadas com a gente. Queridos, a gente precisa entender que uma das causas que rouba a felicidade, rouba a alegria do relacionamento familiar, é quando a gente traz questões do passado que não foram resolvidas. E para isso nós precisamos ter, em primeiro lugar, a humildade de dizer, tem coisas lá que não foram resolvidas. Existem questões com meu pai, com minha mãe, quem sabe com alguém que me fez muito mal lá no passado, que precisam ser resolvidos. Porque não adianta fugir para dentro de um novo relacionamento, achando que os problemas do passado vão ficar no passado. Eles não vão ficar. Porque eles nos acompanham, porque eles ajudaram a forjar quem eu sou hoje. Por isso precisamos, sim, conversar sobre os nossos problemas do passado, sobre as questões que não foram resolvidas naquele momento. E aí, a gente às vezes precisa de ajuda. Existem questões que são resolvidas no âmbito espiritual. Perdão, por exemplo. Perdão é uma coisa que tem a ver com o espiritual. E por isso talvez a gente precise da ajuda de um pastor, de um padre, de um irmão na fé. Mas tem questões que são psicológicas e essas questões precisam ser resolvidas na terapia. Questões do passado que ficaram lá para trás não são necessariamente uma questão deixa para lá ou eu perdoei. Eu posso até ter perdoado, mas ainda assim esse negócio me incomoda, então eu preciso de ajuda psicoterápica. E algumas outras situações, quem sabe até ajuda psiquiátrica. Graças a Deus, existem essas especialidades em saúde mental para nos ajudar a viver com um passado resolvido, com um passado ajeitado, onde ele não vai desaparecer, onde ele não vai sumir, mas onde a gente vai conseguir viver o hoje, sem estar preso ao passado e sem sofrer com o passado, de alguma forma encontrando novos caminhos de vida. Uma das causas do fim da felicidade, do fim da alegria no casamento, é quando a gente entra num casamento, quando a gente entra numa nova família, quando a gente quer formar uma nova família, e tem coisas lá do passado que não foram resolvidas. Quais, pastor, por exemplo? Existem tantos que eu vou enunciar apenas algumas. Talvez um abuso, talvez um pai e uma mãe que controlaram demais e não te ensinaram a ser autônomo. Talvez um trauma pela miséria que passaram, ou enfim, pela privação que viveram, e tantos outros. Mas uma coisa é certa, os problemas lá de trás, lá do nosso passado, podem destruir, podem expulsar, podem impedir com que a gente experimente uma vida de alegria, uma vida plena, um relacionamento conjugal e familiar feliz. Uma outra causa que é motivo do fim da alegria
no casamento é quando a gente se deixa influenciar muito pelo exterior à nossa casa. Eu explico melhor. Tem pessoas que casaram, mas que quando precisam tomar uma decisão, não conversam com o seu cônjuge, mas correm para a mãe, correm para o pai, correm para um amigo, correm para uma amiga, para buscar conselho. Não há problema em a gente trocar ideia com o pai, com a mãe, com o amigo, não há problema. O problema está quando essas pessoas são consultadas primeiro e não o cônjuge. O primeiro a ser consultado sobre o que a gente tem para decidir ou, enfim, para conversar. A gente tem vivido muito fortemente isso, muito fortemente isso. Em muitas famílias isso é um verdadeiro pesadelo, porque não se conversa dentro de casa, mas vai se buscar fora. E isso é um problema muitas vezes quando a gente mora muito perto do pai ou da mãe ou do sogro e da sogra. Muitas vezes há essa confusão de papéis. Eu não estou dizendo que é regra isso, gente. Por favor, não me entenda mal. Mas isso muitas vezes acontece muito mais do que deveria por conta da proximidade. Mas cabe a nós, que temos a nossa família, dizer: nós aqui precisamos decidir a nossa vida. Nesse caso de necessidade, se nós não soubermos juntos o que fazer, buscamos ajuda externa. E ainda uma outra questão do mundo externo à nossa casa, que rouba a felicidade, é esse mundo virtual que a gente está vivendo. A pandemia nos jogou para dentro da virtualidade de maneira assustadora da noite para o dia. Tudo é online. E no online tudo é mais bonito do que na vida real. Tu já percebeu? Ninguém posta uma foto numa rede social, no Instagram, no Facebook ou outras que tem por aí. Ninguém posta uma foto quando acorda de manhã com o pijama e descabelado, com remela no olho. É sempre a melhor foto, a mais bonita, no lugar mais interessante. O mundo virtual é sempre mais interessante do que a vida real. E isso é perigoso. Porque muitas vezes no mundo virtual a gente se encanta com coisas e a gente acaba confundindo essas coisas e trazendo isso para dentro da nossa casa e criando uma confusão tão grande que a felicidade vai saindo de fininho por conta da confusão que a gente cria. A gente vê pessoas ostentando nas redes sociais, a gente acha que tem que ostentar também, e aí daqui a pouco a gente está endividado porque quis ostentar. E a gente sabe que um dos fatores que expulsa a alegria de dentro de casa é quando a gente está endividado e não consegue mais saldar as dívidas da gente. Ter contas e essas contas estarem controladinhas, financiamento da casa, por exemplo, são contas que estão controladinhas. Agora, quando o cartão de crédito, quando a gente compra por impulso ou qualquer outra coisa, quando isso domina a nossa vida, aí, e na maioria das vezes a gente se enrola porque a gente quer ostentar também. Quando isso domina a nossa vida, a alegria vai sumindo, porque no final das contas, tu não tem mais lazer, tu não tem mais momentos de estar despreocupado, porque tu está o tempo todo preocupado com as contas, com as contas, com as contas. É só um exemplo. Sem contar pornografia, sem contar traição, sem contar outras coisas que o mundo virtual joga com facilidade para dentro da nossa casa. Mas isso é assunto para uma outra conversa. Uma outra causa de tristeza, de sofrimento, de vazio, de fuga da alegria na nossa casa, no nosso relacionamento, na nossa família, uma das coisas que rouba a alegria de dentro da casa da gente é quando nos faltam princípios. Sinceridade, respeito, transparência, honestidade. Quando esses princípios desaparecem da nossa vida familiar, a alegria vai embora. Porque quando a gente se sente desrespeitado, a alegria já foi. Quando a gente se sente enganado, a alegria já foi. Quando as pessoas não são transparentes com a gente, a alegria já foi. Quando nos falta honestidade como cônjuges, a alegria também já foi. Quando nos faltam esses princípios, sinceridade, respeito, transparência, honestidade, eu acrescentaria ainda verdade.
respeito pelo corpo do outro, quando tudo isso não está presente na nossa vida em família, a alegria já foi, o vinho acabou, o prazer de viver já se foi, o prazer já foi. E por último, mas não menos importante, como eu falei antes, são algumas causas do fim da alegria na nossa vida em família. Por último, mas não menos importante, eu ainda cito que quando nós perdemos a percepção da sacralidade do relacionamento, da família, do casamento, quando nós perdemos a sacralidade da família, do casamento, então nós perdemos a alegria. Quando nós perdemos a profundidade do que significa ser uma só carne, quando nós perdemos essa misteriosa e profunda fusão do uma só carne, que é assim que Deus olha para nós, é assim que Deus olha para ti e para tua esposa, para ti e para o teu marido, é assim que Deus olha para nós, uma só carne, indissolúvel, inseparável. É inseparável, sem sofrimento. A junção de uma só carne é prazerosa, é alegre, mas a separação, o desunir uma só carne é extremamente prazeroso. E quando a gente perde essa percepção da sacralidade, quer dizer, quando a gente perde essa compreensão de que o casamento, de que a família é algo sagrado aos olhos de Deus, de que a minha esposa é uma dádiva de Deus na minha vida, quando eu perco essa visão de que o meu marido é uma dádiva na minha vida, uma dádiva de Deus, então começa tudo a desandar. Talvez tu digas, mas pastor, como é que eu vou ver o meu marido como uma dádiva na minha vida? Se é uma tranqueira que está aí. Mas como é que, pastor, eu vou ver a minha esposa como uma dádiva de Deus na minha vida? Se não é tu que convive com ela, vem conviver. Passa um dia com a gente para tu ver quem é. Não começou assim. Não começou dessa forma. Quando vocês namoravam, quando nós namoramos, era diferente. Se chegamos nesse ponto, nós chegamos juntos. Porque perdemos os nossos princípios, perdemos talvez casamos esquecendo da realidade, achando que tudo ia ser um mar de rosas sempre, porque perdemos a sacralidade do outro. No outro, na minha esposa, está a imagem de Deus. Ela foi criada à imagem de Deus. No meu marido está a imagem de Deus. Existe uma centelha, existe algo de Deus ali, porque foi criado por Deus. Queridos, isso é muito bonito, isso é encantador, isso é profundo, isso é misterioso. Porque esses dois tornam-se uma só carne. E diante disso que nós conversamos aqui, qualquer sinal que a gente perceba dessas questões aqui que nós conversamos, dessas possíveis causas do fim da alegria no casamento, precisam, assim que isso for identificado, isso precisa ser tratado. Se tu tem coisas do passado que tu não resolveu, trata logo isso, porque isso lá na frente vai judiar de vocês. Se tu perdeu os princípios, arrependa-te e procura viver os princípios que têm mantido a humanidade no caminho certo. Se tu perdeu a sacralidade do teu relacionamento, lembra-te que Deus planejou a família, Deus planejou o casamento, Deus planejou que o homem e mulher estivessem juntos, que formassem uma família. Queridos, qualquer desses sinais, uma vez identificados, precisam ser tratados com muita seriedade. Por quê? Porque a alegria não some da noite para o dia da vida da gente.
Começa com uma mágoa, com outra mágoa, e a gente vai dizendo, deixa para lá, e vai relevando, e vai levando, e vai levando. Só que, assim como a erosão acontece aos pouquinhos, mas é um processo poderoso de destruição do solo, assim também as causas que roubam a alegria do nosso relacionamento, elas não roubam da noite para o dia, mas elas vão tirando aos pouquinhos, vão nos sugando. E passados 10 anos, 15 anos, 20 anos, de repente a gente diz, mas que vida infeliz que a gente tem. Começou feliz e foi aos pouquinhos perdendo a felicidade. A gente precisa perceber que é como a erosão, é um processo que acontece aos poucos. Mas pastor, acabou a alegria aqui em casa. E agora, o que a gente faz? Qualquer casamento cuja alegria se perdeu pode ser restaurado. Tem solução se ambos, homem e mulher, desejarem achar o caminho da felicidade. Ninguém chega sozinho num casamento fracassado. Ninguém chega sozinho numa família fracassada, sempre são dois. Pastor, mas ele tem mais culpa do que eu, ela tem mais culpa do que eu. Nós chegamos juntos nesse ponto. Por isso, o caminho de volta é um caminho que se faz juntos também. Não adianta apenas um dos lados querer ter a felicidade de volta dentro de casa, ter a alegria de volta dentro de casa, ter o prazer pleno de volta dentro de casa. Precisam ser os dois. Esse caminho que a gente trilhou até no momento em que a gente se deu conta de que a alegria foi perdida, precisa ser trilhado de volta, juntos, novamente. E a questão de quem a gente convida para fazer parte da festa do casamento é que vai fazer toda a diferença. Mas isso é assunto para a nossa próxima conversa, no domingo que vem. Eu te convido a continuar com a gente. Domingo que vem, nós queremos continuar conversando sobre esse tema, para a festa não acabar mal. E nós queremos então conversar. Como é que pode ser que a festa não acaba mal? Deus abençoe a tua vida. Que essa palavra continue tocando no teu coração, mexendo na tua vida e fazendo com que nós não nos enganemos. Não nos enganemos. Não façamos como as propagandas de margarina apresentam famílias lindas, tudo perfeito, onde não há briga, não há confusão. Isso é maquiagem, isso é faz de conta, isso é cinema. Vida real, muitas vezes revela casamentos, famílias onde a alegria se foi. Mas não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Que Deus nos abençoe. Amém. Quero te convidar a uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado, porque a tua palavra nos diz que a gente pode ser feliz. Não é à toa, Senhor, que tu salvaste justamente um casamento. Tu começaste os teus milagres, Senhor, justamente por um casamento. Isso quer dizer alguma coisa, algo bem importante. Isso quer nos mostrar, Senhor, que a salvação de um casamento está nos teus planos. A salvação da família está nos teus planos. Faz-nos perceber, Senhor, na vida de cada um de nós, quais são as causas que roubam, quais são as coisas, as atitudes, as posturas que roubam a alegria de dentro da nossa casa. Faz-nos identificar. E a partir disso, Senhor, enche o nosso coração de inquietação, a fim de desejarmos mudar isso. Fica conosco, nos abençoa, nos guarda, Senhor. No nome santo de Jesus é que nós oramos. Amém. Que a bênção de Deus, o Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja contigo e te acompanhe por onde quer que tu fores. O Senhor esteja contigo, o Senhor derrame suas bênçãos sobre ti, o Senhor te ampare. O Senhor te dê um casamento, uma família feliz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós ficamos por aqui. Tu tenhas um abençoado domingo, uma abençoada semana. A paz de Deus esteja contigo. Se tu precisares conversar, no final do culto tem uma imagem onde aparece o telefone, o WhatsApp. Entre em contato, vamos sentar, vamos conversar. A nossa vida pode ser diferente. Isso, quem garante não sou eu, é o Senhor Jesus. Um forte abraço
e nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau.